Tempos verbais, nós vamos falar hoje sobre os tempos verbais, mais especificamente dos tempos verbais do modo subjuntivo, porque já existe um vídeo anterior no qual eu falo do modo indicativo. Vamos acompanhar aqui pela tela. Tempos verbais do modo subjuntivo. Bom, quais são os tempos verbais possíveis, tanto do modo indicativo quanto do modo subjuntivo? O presente, o pretérito e o futuro. Lembrando que existem vários tipos de presente, de pretérito e de futuro. Mas como assim? Porque tem o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Pretérito tem pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito. Futuro tem o futuro composto, o futuro do presente, o futuro do pretérito. Então, existem vários tipos de presentes, pretéritos e futuros. Lembrando também que pretérito é sinônimo de passado. Bom, vamos lá. Modos verbais. Eu falei aí quais são os 3 tipos de tempo: presente, pretérito e futuro. Quais são os modos verbais? Os modos verbais podem ser o modo indicativo. Tudo que estiver no modo indicativo indica um fato certo. Um fato certo não quer dizer de correto, mas que eu estou comunicando como se fosse uma verdade. Por exemplo, se eu digo, ontem estive em Paris, eu estou comunicando um passado, ontem estive em Paris, estou afirmando. Não quer dizer que isso seja verdade, porque eu não estive em Paris e nem perto, né? Mas a maneira como eu estou comunicando é verdadeira, então é porque é um passado do modo indicativo. Agora, se eu dissesse assim, se eu estivesse em Paris, é um passado também, só que é um passado do modo subjuntivo, porque o subjuntivo é um modo dos fatos possíveis, hipotéticos. Se eu estivesse em Paris, veria a Torre Eiffel. Isso é uma hipótese, é hipotético. Se estivesse, não estou comunicando como algo concreto, por isso que é modo subjuntivo. E o modo imperativo, que é o modo da ordem, do pedido. Quando eu digo, esteja aqui em 5 minutos, eu estou mandando, ordenando, pedindo, esteja, por favor, aqui em 5 minutos, tá? Então, temos esses 3 modos, indicativo, subjuntivo e imperativo. Nós vamos tratar agora do subjuntivo. Modo subjuntivo. É o modo da suposição, da hipótese, do que é comunicado como possibilidade, não como algo concreto, certo no sentido de não duvidoso, tá? Vamos ver. Modo subjuntivo, presente. Aí eu vou trabalhar com vocês os 3 tempos do modo subjuntivo principais: o presente do subjuntivo, o pretérito imperfeito do subjuntivo e o futuro do subjuntivo. Existem outros tempos, estes 3 não são tempos compostos. O que é um tempo simples e um tempo composto? O nome já diz, simples, ele é feito de uma palavra só, um verbo só. Composto são 2 verbos. Um exemplo, se eu disser, tinha ido, é um verbo composto por 2 verbos, só que esse é modo indicativo, só estou querendo dar um exemplo de tempo composto. Neste caso, nós vamos estudar o modo subjuntivo e os tempos não compostos, porque existem outros tempos, não são apenas estes. Presente, olha aí o ícone do presente, que foi o ícone que o PowerPoint me sugeriu. O ícone do pretérito imperfeito, que é um ícone, um ticado. Toda vez que a gente tem uma lista, um checklist, né? Faz um checklist, você faz esse símbolo quando a coisa já está checada, passado. E o tempo futuro tem um reloginho aí que ainda vai ocorrer. É um reloginho que não está fechado. Interessante, né? Para a gente memorizar. Vão memorizando. Bom, aqui nós temos a tabela dos tempos, quero dizer, a tabela do presente do subjuntivo, os verbos regulares. Que são verbos regulares em qualquer circunstância? Verbo regular é aquele verbo previsível, é o verbo que você sabe como ele vai se conjugar, porque ele segue um modelo de outros verbos ou da maioria dos verbos. Aqui eu escolhi o verbo andar, o verbo beber e o verbo dividir. Ar, ir. O que significa ar, ir? Primeira, segunda e terceira conjugação. Como assim primeira, segunda e terceira conjugação? Ó, primeira conjugação é aqui, os que terminam em ar.
ar, 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 ar. Segundos que terminam em er. Terceiros que terminam em ir. É só lembrar das vogais na ordem. A, E, I, ar, er, ir. Então, se eu disser, olha, esse verbo é de primeira conjugação, significa que ele termina em ar e que ele se conjuga como os modelos terminados em ar. Se eu digo, olha, esse verbo é de segunda conjugação, quer dizer o quê? Que ele é um verbo terminado em er e se conjuga como, por exemplo, beber. Se eu disser, olha, esse verbo aqui é de terceira conjugação, significa o quê? Que ele é um verbo terminado em ir e, portanto, se conjuga como os que estão aqui como modelo. Ar é ir. Se eu disser, por exemplo, comer, verbo de segunda conjugação, como beber. Sair, sair, verbo de terceira conjugação, como dividir. Estudar, estudar, verbo de primeira conjugação, como andar. Então, vamos lá. Para a gente montar ou conjugar o presente subjuntivo, eu sempre recomendo que vocês usem a palavra que ajuda a montar o presente subjuntivo, porque o que vai remeter a um desejo, uma sugestão. Então, por exemplo, que eu ande, todos querem que eu ande, que tu andes, que ele ande, que nós andemos, que vós andeis, que eles andem. E aí fechou. Estudar, conjuga-se igual. Então, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Termina igualzinho o andar. Beber, que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Beba, bebas, beba, bebamos, bebais, bebam. O que na frente? Que eu beba água, que tu bebas água, que ele beba água. Que não beba refrigerante, que não bebas refrigerante. Se fosse o verbo comer, comer comida saudável, que eu coma, que tu comas, que ele coma. Comamos, comais, comam. Viram? Conjuga-se igual beber. Ir, dividir. Neste momento de pandemia é importante dividir o que nós temos com quem tem menos. Que eu divida, que tu dividas, que ele divida. Dividamos, dividais, dividam. Colocando o que na frente, você sempre vai conseguir conjugar de uma maneira mais fluida, mais fácil, tá? Este é o presente do subjuntivo, que traz a ideia do quê? De uma hipótese, de um desejo. Olha, querem que eu ande na linha, querem que eu estude português, querem que eu beba mais água, esperam que dividamos os nossos recursos com os mais necessitados. Eu estou procurando água, porque lembrei de beber água. Estou procurando a água, achei a minha água. Vamos continuar para o próximo slide. Gravação ao vivo é assim. Aqui o que eu tenho nesse slide? Como todos os verbos de todos os tempos e como acontece nas melhores e nas piores famílias, existem os verbos irregulares. O que são verbos irregulares? Verbos que saem do padrão, verbos que não se comportam direito. O que isso significa? Que não dá para a gente seguir o padrão dos normais, dos verbos normais. Por exemplo, vamos ver o verbo perder. Perder é um verbo irregular no presente do subjuntivo. Se eu pensar, perder termina em er, então ele deveria se conjugar como beber. Aí eu vou lá, tá? Beba, bebas, beba. Bebamos, bebais, bebam. Perder, perda, perdas, perda. Perdamos, perdais, perdam. Não, porque ele é um verbo irregular. A gente diz que eu perca. Que eu perca, que tu percas, que ele perca, que eu não perca a paciência. Os alunos não querem que a professora perca a paciência. E a professora não quer que os alunos percam a oportunidade de aprender. Um verbo irregular, então não dá para ele não segue o modelo. Mas não se assustem, por quê? Por dois motivos. Primeiro, os verbos irregulares são minoria, na verdade, né? Bom, se bem que muitas vezes são os mais usados, então já para a gente ter que usar. Mas, por outro lado, se eles são uma minoria e são os mais usados, se são os mais usados, nós provavelmente sabemos como são, porque nós os usamos no dia a dia. E, em terceiro lugar, quem inventou esses verbos, quem os tornou irregulares, não foram os gramáticos. Nenhum gramático sentou, nenhum professor biruta sentou e disse assim, agora estes verbos serão irregulares e serão conjugados assim. Foram as pessoas falando
que tornaram esses verbos irregulares desse jeito. Então, nós os falamos assim. Lá atrás, mil e mil anos antes, lá mil e mil anos atrás, nós, falantes da língua, começamos a mudar a língua. Começamos não, nós sempre mudamos a língua desde que nós a inventamos. Então, a culpa não é dos gramáticos nem dos professores de português. A culpa é de quem começou a falar desse jeito irregular. E agora o que é irregular, o que era irregular passou a ser normal. Então, a gente vai gravar aí. O verbo ver, eu só coloquei a primeira pessoa, que é para não encher muito a paciência de ninguém. Verbo ver, que eu veja. Ser, seja. Estar, esteja. Haver, haja. Então, por exemplo, veja, querem que eu veja as notícias, querem que eu seja paciente, querem que eu esteja sempre à disposição. Não querem que haja guerra. Sempre o quezinho na frente ajuda. Perca, perder, perca. Sair, saia. Poder, possa. Saber, saiba. Fazer, faça. Ouvir, ouça. Pedir, peça. Ter, tenha. Vir, vir, vir. Venha. Pôr, ponha. Então, estão aqui alguns dos que são irregulares que eu me lembrei, porque são assim, eu fiz o seguinte, se eu estou me lembrando deles é porque eles são mais usados, então eles merecem ser lembrados aqui. Veja, eu convido vocês a lerem o slide e a perceberem e fazerem uma reflexão de que realmente vocês usam, né? Querem que eu venha com uniforme, querem que eu tenha paciência, querem que eu peça desculpas, que eu ouça a música em um tom mais baixo, que eu faça todas as lições de português, quem não fez, faça, que eu ponha as minhas tarefas em dia, tá? É isso. Vamos para a próxima, para o próximo slide, né? Senão o vídeo fica muito longo e ninguém tem paciência comigo se o vídeo fica longo. Aí o vídeo pega e trava. Próximo. O vídeo quer que eu tenha paciência. Agora, nós temos aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo. Para montar o pretérito imperfeito, eu recomendo que vocês coloquem a partícula C na frente, porque ele ajuda você a pensar no pretérito imperfeito do subjuntivo. C. Se eu andasse, se tu andasse, se ele andasse, se nós andássemos, se vós andasseis, se eles andassem. C. Se eu bebesse mais água, se tu bebesses, se ele bebesse, se nós bebêssemos, se vós bebesseis, se eles bebessem. Se eu dividisse, se tu dividisse, se ele dividisse, se nós dividíssemos, se vós dividisseis, se eles dividissem. Tá? C. Esse C que introduz o pretérito imperfeito do subjuntivo, provavelmente 90% das vezes ele vai indicar uma condição. Ó, se eu andasse mais, teria menos dor nas costas. Se eu andasse de bicicleta, seria legal. Se eu bebesse mais água, não teria pedra nos rins. Se eu dividisse o meu tempo melhor, não teria problemas de falta de tempo. Tá? Então, ele provavelmente vai indicar, 90% das vezes, uma condição. Eu sempre digo assim, provavelmente vai indicar 90% das vezes, porque em língua nada é 100%. Sempre vai acontecer, vai aparecer um exemplo que não encaixa naquilo que você explicou. Então, é bom a gente ter precaução e dizer 90% das vezes. Olha, eu já diminuindo. E agora, como existem os verbos irregulares no presente do subjuntivo, também usar no pretérito imperfeito do subjuntivo. Estão aqui, ó. Visse, fosse, soubesse, viesse, quisesse, pudesse, pusesse, estivesse, tivesse. Parece até uma música. Se você tem o dom de escrever poesia, música, ó, você pode até inventar uma música com essas palavrinhas aqui. Olha que ia ser legal, né? Vamos dar uma repassadinha de novo nesses verbos, que eles são super importantes. Ver, visse. Se eu visse um extraterrestre, o que eu faria? O que eu faria se eu visse um extraterrestre? Eu tenho aqui o meu extraterrestre
de mascote. Fosse, do verbo ir, se eu fosse a Paris. Mas também do verbo ser, se eu fosse rica, se eu fosse feliz, se eu fosse a Paris, se eu fosse feliz. Soubesse, se eu soubesse tudo, não teria que consultar as gramáticas, né? Até eu tenho que consultar. Viesse é do verbo vir, que é o contrário de ir, vir. Se eu viesse mais cedo. Quisesse, querer. Pudesse, poder. Pusesse, pôr, colocar. Estivesse, estar. Tivesse, ter. Estes são alguns dos principais que nós usamos todos os dias. Então, aí você vai me perguntar, tem que decorar? Olha, vai estudando e você provavelmente os usa no seu dia a dia. Tome cuidado apenas de não usá-los errado, né? Aqui estão as formas corretas. Próxima lâmina. Finalmente, o futuro do subjuntivo. O futuro subjuntivo, ele é diferente do futuro do indicativo. O futuro do indicativo, quando eu uso, eu estou afirmando que alguma coisa acontecerá. Por exemplo, comprarei uma gramática nova. Comprarei uma gramática nova, mais atualizada. Comprarei, eu estou afirmando. Isso é o futuro do indicativo. O subjuntivo seria quando eu comprar a gramática. Perceberam a diferença? Ó, comprarei, eu estou afirmando. Não importa que seja verdade ou mentira, que pode ser uma mentira, que nesse caso é uma mentira, porque realmente não comprarei, porque eu já tenho várias gramáticas aqui, não estou precisando de mais gramáticas, porque eu tenho esta, tenho a outra que está ali longe, tenho várias gramáticas. Essa aqui que é bem grandona, então não comprarei. Acontece que quando eu digo comprarei, eu estou afirmando, por isso é um futuro do indicativo. Quando eu digo se eu comprar uma gramática, quando eu comprar uma gramática nova, eu te emprestarei a velha. Quando eu comprar minha gramática, se eu comprar uma gramática. Isso é o futuro do subjuntivo, porque é uma hipótese. Se eu comprar, quando eu comprar, entendeu? Aqui, arerir, verbos em arerir, primeira, segunda, terceira, arerir, andar, beber, dividir. Quando eu andar, quando tu andares, quando ele andar, quando nós andarmos, quando vós andardes, quando eles andarem. Quando eu beber, quando tu beberes, quando ele beber. Quando nós bebermos, quando vós beberdes, quando eles beberem. Quando eu dividir, quando tu dividires, quando ele dividir. Quando nós dividirmos, quando vós dividirdes, quando eles dividirem. Difícil, né? Ó, eu vou dar uma dica para vocês. O vós é uma coisa que, uma pessoa que existe aí na gramática, mas que praticamente nós não usamos, não é? Eu acho que vós mesmo nós usamos nas orações, falando com Deus, e também o vós deve ser usado assim, entre quando Jesus fala com Deus e Deus fala com Jesus, porque eles são mais chiques, né? Mais cultos do que nós. Fora isso, o resto do povo não utiliza o vós, não aqui no nosso contexto. Então, nós podemos pensar assim, vamos otimizar nosso tempo, a nossa vida, não é? Temos que saber? Temos, porque somos falantes do português e pretendemos ser falantes mais cultos, falar a língua mais culta. Temos que aprender? Temos. Vamos usar no dia a dia? Talvez não. É bom saber? Mas assim, a prioridade é que você saiba as pessoas que mais são usadas, que é eu, o tu pouco se usa também, né? Eu, ele, nós e eles. Então, priorize essas pessoas, tá? É bom saber, porque saber não ocupa espaço, mas às vezes ocupa um pouquinho de espaço na cabeça da gente, né? Então, essa é a minha dica como professora de português que quer que vocês aprendam. Então, é melhor você aprender aquilo que mais se usa e falar corretamente do que colocar na cabeça umas coisas que não vão usar muito. Aqui, os nossos queridos verbos, o que? Irregulares, porque eles saem da casinha, eles não são comportadinhos, são irregulares. Vir, virem, aqui eu coloquei duas pessoas, eu coloquei a primeira pessoa, que coincide com a terceira pessoa do singular, e coloquei a terceira do plural, para fazer assim um contraponto. Então, vir e virem, esses verbos aqui, do lado em cor de rosa estão vendo, vier e vierem, são verbos que muita gente confunde, bate o pé, acha que o professor é que está errado, mas presta atenção.
Se você vir o Joaquim, fale que ele precisa estudar. Se vocês virem o Joaquim, digam-lhe que ele precisa estudar. Esse vir é do verbo ver. O infinitivo do verbo é ver, só que o subjuntivo dele é vir. Então, grava isso na sua cabeça, que isso é importante. Se você vir o Joaquim, diga-lhe que deve estudar. Se vocês virem o Joaquim, digam-lhe que ele deve estudar. Forem é do verbo ser ou do verbo ir, coincide a forma. Se você for a Paris, quando você for a Paris, e se você for feliz. Se vocês forem a Paris, se vocês forem felizes. Aí não tem mais rima, né? Souberem. Se vocês souberem de alguma notícia nova, me contem. Vierem. Aí é do verbo vir. Então, presta atenção. O verbo é vir, só que o subjuntivo, o futuro subjuntivo é vier. Quando você vier para minha casa, tire os sapatos. Quando vocês vierem à minha casa, tirem os sapatos, tá? Se você vir o Joaquim, e se ele vier à minha casa, ele deverá tirar os sapatos. Bom, quiserem, do verbo querer. Quando você quiser, pode estudar, pode perguntar. Puderem, faça a lição logo que puder. Façam a lição logo que puderem. Puserem, quando vocês puserem. Estiverem, quando você estiver disponível, quando vocês estiverem. Tiverem, se tiver sorte, ganharem na loteria. Se tiverem sorte, aprenderão todos os verbos. Se tiverem empenho, aprenderão todos os verbos. Não é uma questão de sorte, é uma questão de empenho. Próxima lâmina. Aqui eu trouxe alguns exemplos dos usos, né? Porque não adianta a gente ficar memorizando, olhando tabelas, se a gente não consegue ver no nosso dia a dia os usos dos tempos e dos modos verbais. Que venham dias melhores, por favor. Aí eu peguei lá na internet, em algum lugar, sei lá de onde, essa frasezinha, que venham dias melhores, por favor. Que este novo mês seja abençoado por Deus, que bênçãos e vitórias alcancem você, que dias melhores venham. Isso aqui é o presente do subjuntivo. O que ele expressa? Vai, responde rapidinho. Vou te dar 1 segundo para você responder. Presente subjuntivo. Que venham dias melhores, que este novo mês seja abençoado. Vai começar um novo mês. Que bênçãos e vitórias alcancem você, que dias melhores venham. Presente subjuntivo. Desejos, exatamente. São desejos. O que ajuda, perceberam que eu disse para vocês que o que ajuda a montar o presente subjuntivo 90% das vezes? Venham, subjuntivo, presente. Seja feita a vossa vontade. Né? Bênçãos e vitórias alcancem vocês, que alcancem vocês. E aí venham de novo. Isso aqui era o uso do presente, é o uso do presente do subjuntivo. Lembrando que o presente do subjuntivo, por ser um modo de hipótese, de suposição, ele tem uma carinha de futuro também, porque não é um presente do agora, né? Ele é um presente que se projeta para um futuro, tá? E, curiosamente, em espanhol, o presente subjuntivo ele é usado como futuro do subjuntivo, por conta dessa característica dele, que ele não é um presente do agora, é um presente que aponta para um futuro, tá? Venham, seja, alcancem. São os presentes do subjuntivo daqui. Pretérito imperfeito do subjuntivo. Aí eu trouxe uma tirinha do Recruta Zero. Eu estava ontem pesquisando, e achei aqui a tirinha do Recruta Zero. Recruta Zero é esse soldado aqui, que é um recruta. Eu não sei muito de hierarquia militar, mas vou dar uma explicação básica e suficiente. Ele é um soldado raso, né? Soldado raso quer dizer assim, de menos escalão, de menos importância, não é um general, um coronel. Ou seja, significa que ele tem que obedecer às ordens superiores. Ele não é quem manda, ele é quem obedece, ou deveria obedecer. Mas a característica principal do Recruta Zero é a preguiça. Ele é um ser extremamente preguiçoso. Então, em muitas
tiras que nós vemos do Recruta Zero, ele tá lá folgado, deitado, dormindo, enfim. Vamos ler essa tirinha. Numa guerra, você acha que conseguiria matar alguém? Se ele tentasse me matar, acho que sim. E se ele não quisesse, mas fosse forçado a isso? Ei, se as pessoas se juntassem e falassem sobre isso, não haveria nenhuma guerra. Aí para refletir, né? Por que que alguém é obrigado a matar outra pessoa, se a pessoa não lhe fez mal nenhum, né? Nenhuma ofensa pessoal. Nas guerras acontece isso, né? As pessoas vão lá, os soldados vão para a guerra e acabam matando uns aos outros e eles nem se conhecem. Então é uma coisa meio louca isso de você pensar que a humanidade fica pedindo paz, amor, né? Mas os soldados são enviados para a guerra ou se alistam, vão para a guerra, atiram uns nos outros, nunca se conheceram, não sabem nem o nome uns dos outros, né? E, enfim, é para se pensar. Mas agora vamos pensar nos nossos verbos. Eu quero saber quais são os verbos que estão no pretérito imperfeito aqui. Lembrando que o pretérito imperfeito do subjuntivo é aquele da hipótese, né? E normalmente indica, é o tempo que vai indicar uma condição que é dada 90% das vezes pela partícula se. Então, um minuto para você pensar. Eu vou lendo aqui, você vai pensando quais são os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. Numa guerra, você acha que conseguiria matar alguém? Se ele tentasse me matar, acho que sim. E se ele não quisesse, mas fosse forçado a isso? Ei, se as pessoas se juntassem e falassem sobre isso, não haveria nenhuma guerra. Quais são os verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo? Tentasse, quisesse, fosse, juntassem e falassem. Exatamente. Não faltou nenhum, não, né? Tá? Esses daí, ó, quisesse, fosse, já tinham sido mencionados antes como verbos irregulares, né? Vamos para a próxima lâmina. Futuro. Pretérito imperfeito, desculpa, não é futuro, é pretérito imperfeito. É outro Recruta Zero. Ó, o que achou do meu relatório, senhor? Não gostei. Mas por que não gostou? Por que não? Pensei que só as mães pudessem fazer isso. Esse aí é eu não sei, não lembro se ele é o general ou o coronel da historinha do Recruta Zero. O da direita do quadrinho. E o outro é um subordinado dele, mas não é tão subordinado quanto o Recruta Zero, tá? Então, aí vem o cara com o relatório, né? O que você achou do meu relatório, senhor? O que achou? Desculpa, o que achou, não você. O que achou do meu relatório, senhor? Não gostei. Mas por que não gostou? Por que não? Pensei que só as mães pudessem fazer isso. Ou seja, quando você pede uma coisa para sua mãe diz que não, e aí você fala, mas por quê? Ah, por que não? E a gente fala, porque não é a resposta. Então, ele fica refletindo. Ele achou que o coronel, o general, deveria dar uma resposta. Achou que só a mãe tinha esse poder ou essa franquia, né, de não responder as perguntas. Qual é o verbo? Aí só tem um verbo que está no pretérito imperfeito. É um verbo que poderia ser introduzido pelo se, mas não está. Não foi introduzido pelo se. Qual é? Pudessem. Se pudessem, só as mães pudessem. Então, nem sempre as partículas que eu falei que ou se estarão presentes, mas elas são uma maneira de você se ajudar a pensar qual é o tempo, como ele se conjuga, como o verbo se conjuga, tá? Agora vamos para a próxima. Agora sim é o futuro do subjuntivo, né? Mais uma tirinha do Recruta Zero. Como pode nós não usarmos camuflagem? Esse é o Recruta Zero. E esse aqui é o Sargento Tainha. O Sargento Tainha, ele tá num nível hierárquico. Hierárquico é assim, o que manda menos para o que manda mais, ou quem pode menos para o que pode mais. Dentro de uma estrutura de empresa,
os que mandam mais são lá os coronéis, generais de empresa, de exército, né? Numa empresa, por exemplo, numa escola, quem manda mais? O diretor, abaixo do diretor, o coordenador, abaixo do coordenador, o professor, né? Então, isso é a hierarquia. Bom, como pode nós não usarmos camuflagem? Se formos à selva, você terá camuflagem de selva. Se formos ao deserto, você terá camuflagem de deserto. Aí o recruta zero diz: minha camuflagem deveria ter pequenos sanitários nela. Ou seja, ele está lá reclamando do tipo de roupa que eles usam, né? E o que ele está fazendo? Ele está dentro do quartel e ele vai fazer o que agora? Está lá com aquele esfregão, né? E o balde, que é bem típico de norte-americano, porque esse desenho, essa tirinha, desenho, né? É norte-americano. Tem até aqui o nome, Mort Walker. Greg Mort Walker. Ele vai lavar o banheiro, então ele tá com, por isso que ele diz que minha camuflagem deveria ter pequenos sanitários. Sanitários são privadinhas, vasos sanitários, né? Tá reclamando do quê? De não estar usando camuflagem, mas ele não tá na selva, por isso o sargento fala: se nós formos à selva, você terá camuflagem de selva. Se formos ao deserto, você terá camuflagem de deserto. Aí o recruta zero responde. Bom, mas lembrando que ele é preguiçoso, então ele arruma sempre uma desculpa esfarrapada para retardar um pouco o trabalho dele. Quais são os verbos que estão no futuro do subjuntivo? Usarmos e formos, isso. Olha, ele fala: como pode nós não usarmos? Aí pensa, quando usarmos, se usarmos, né? Aponta para um futuro do subjuntivo. Quando formos, se formos. Como eu disse, nem sempre as palavras quando ou se ou que estão na frente dos respectivos tempos do subjuntivo, mas elas são para ajudar vocês a pensarem melhor. Acabou, né? Acabou o vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Voltem, vejam várias vezes, que façam perguntas durante a aula, estudem, leiam tirinhas, leiam livros, leiam as notícias, e quando vocês forem lendo, vão tentando, assim, uma palavra, uma frase ou outra, tentando ver qual em que tempo este verbo está, por que ele está assim, por que ele está conjugado nesse tempo, o que ele significa, porque os tempos verbais, eles não são tempos verbais por uma fortuidade da vida, por um acaso. Não, eles têm um significado, né? E o significado é esse que eu expliquei durante o vídeo, do presente, do se e do futuro, tá bom? Até breve, até o próximo vídeo.